Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Da Água pro Vinho Podcast. Eu sou Ediane Belo, host e sommelier aqui desse programa maravilhoso. Estou aqui ao lado do meu excelentíssimo marido, Alan Félix. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu anjo. Tudo bem? Bem, você? Bem. Boa noite, meus filhos. Tudo bem? Bem-vindos novamente aqui. Ixi, desculpa aí, o celular aqui. Ele tá ao vivo. A gente tá ao vivo, né? Sempre bom lembrar. Bem-vindos vocês, né? Todos. Hoje participar do Da Água pro Vinho Podcast, né? Sempre temos um programa maravilhoso, mas hoje é um programa bem diferente, né, amor? Hoje é bem legal, um assunto que a gente adora falar, que é inteligência emocional, crescimento pessoal. E, olha, hoje vai render. 1h30 vai ser pouco, eu acho. Vamos ter que fazer mais partes, né? Bom, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? Da Água pro Vinho Podcast em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, né? Enfim, todas as redes, né? No YouTube, curte, compartilha, abre seu vinho. Para hoje a gente vai ter um papo bem profundo aqui sobre inteligência emocional, sobre, várias coisas, né? Eu vou deixar pra Edione apresentar, né? Porque eu não sou bom em apresentar. Minha excelentíssima mulher, né? É isso aí. Então, vamos lá que eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que a gente quer bater papo. Vamos lá. Bem, a Sol Medeiros está aqui com a gente. Ela é filha do Heitor e da Dirce, casada com o Carlos, mãe de 3 filhos anjos. Ela fez questão de falar isso. E do cachorro, o Caramelo. Terapeuta e mentora de mulheres há 17 anos, criadora do método Vida Ensolarada, que resgata a autoestima e poder pessoal das mulheres para terem uma vida com mais calma, leveza e coragem para realizarem seus sonhos com saúde e disposição. Além de tudo isso, ela é idealizadora do podcast Pode Contar, aonde você é dona da sua história, né? Pode contar, você é dona da sua história. Esse é o nome do podcast. O objetivo é resgatar a história das mulheres, porque é a nossa história que é na nossa história que encontramos o que buscamos. Uau! É muita coisa. Essa mulher aqui, ela tem coisa para contar pra gente, não é isso? Bem-vinda, Sol! Ai, que alegria! Que maravilha! Obrigada pelo convite, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui participando desse podcast aqui com vocês. A honra é nossa, a honra alegria é nossa. Gente, isso é doido. Uma pessoa com gabarito igual o seu aqui vai contar um monte de coisa, a gente vai aprender. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje, porque nós somos os primeiros a aprender aqui, né? Demais, nós sempre abre aqui, né? Primeiro a gente aprende, né? Hoje eu tô antes nos bastidores eu já tava aprendendo, imagina ao vivo. Né? Verdade. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos pro que interessa? Vamos abrir o vinho? Vamos abrir o vinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Hoje a gente trouxe um vinho muito legal de Portugal, da região do Alentejo. Uma vinícola bem renomada, a Vinícola Esporão. É o vinho Monte Velho. Ele é um corte com diversas uvas maravilhosas, tanto da região, né, ali de Portugal, quanto outras. Um vinho tinto, que combina com carnes vermelhas, com pratos que tenham um pouco mais de sabor, de sustância. Vamos abrir aqui. E sempre é um desafio abrir o vinho ao vivo, né? Não, é sempre uma maravilha, né? Ao vivo, então, gravando é outra. Gravando é maravilhoso. Mas como diz, né? Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Quem sabe faz ao vivo, é isso mesmo. Pronto. Não, mas nossa sommelier aqui, né? Com certeza. Nossa, abre. Não, aqui eu fico com esse microfone aqui do lado, aí eu fico com medo de bater minha mão. Por aí vai, mas ó, tá indo. O importante é que a gente sempre consegue. Aí. Ó. Olha, você Olha doido, só. abriu certo. Então, ó. Aroma maravilhoso. Olha, só de abrir já dá pra gente sentir o aroma aqui no estúdio. Dá mesmo, olha. Não Dá. é verdade? Dá. Esse vinho português, né? Vinho português é maravilhoso, gente. Ainda mais eu amo. esse. Esse é... Dessa vinícola. Não, essa É que vinícola eu tô uma vinícola dirigindo, muito né? Então, pra conhecida e mim, não renomada. vai rolar Eita. tomar. Sem problema. Depois você entra lá no link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E aí você compra, toma o seu em casa. Sem problema, né?
E por falar nisso, né? Na descrição aqui do episódio tem todas as redes sociais, né? Tanto minha, da Johnny e da Sol, né? Da Sol, esqueci de perguntar qual que são suas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é Sol Medeiros Oficial. Ah, legal. Tenho um canal no YouTube, que também ele chama Sol Medeiros. Lá no canal do YouTube também trago bastante conteúdo mais profundo. Inclusive, no canal do YouTube também, onde está o meu podcast, que chama Pode Contar. Você é a dona da história, como a Edi já mencionou aqui. Eu quero perguntar sobre o podcast, hein, gente? Vamos brindar? Vamos fazer um brinde Vamos aqui? fazer um brinde. Aí, Aê, Saúde, amém. saúde. E aproveitar que a gente está no começo do ano, né? E brindar ao início do ano de 2026, né? É isso feliz aí. ano novo para todo Feliz mundo que ano tá novo. nos Não assistindo. quer demais a gente Claro. brindar e desejar coisas boas, Sim, né? com Nossa, é certeza. a melhor coisa que tem. Muito bom esse vinho, hein? Maravilhoso, né? Tem uma acidez marcante. Esse vinho, ele Equilibrado. harmoniza com... Carnes, eu falei aqui já. Mas você gosta de me perguntar eu gosto de sempre? perguntar pra ver se ela tá sabendo. Pra ter certeza, Mas né? É. Ela realmente Mas ela umas sabe. carnes assadas, linguiça também, carne de porco. Massas também não. Massa também, desde que seja uma massa com mais sabor, né? Que tenha um Tipo pouco mais de bolonhesa. tempero. Isso, é importante ela ter um pouquinho mais de estrutura, porque senão o vinho vai tomar conta, né, do prato. Aham. Mas é um vinho equilibrado, muito equilibrado, uma acidez boa, taninos bem macios. Ó, entra aí no Maravilhoso. link, compra que vocês vão gostar. E não esquece de mandar os comentários, né? Manda aqui os comentários, as perguntas pra Sol, pra gente, né? Ah, vai Porque ser hoje a bom gente vai poder falar de tanta responder. coisa e eu não sei por onde começar. Como é que... Você falou aqui do podcast, né? E eu queria saber muito como é que é essa experiência do podcast, né? Porque a gente nunca trouxe ninguém que tem um Que faz podcast. A não ser nós mesmos, então. Eu falei assim, hoje eu troquei a cadeira, né? Normalmente no podcast a gente que entrevista. Sim. E aí, quando a gente troca de cadeira, é muito curioso, porque quando a gente está entrevistando, a gente tem que observar quando é a hora que a pessoa está falando, que hora que eu posso interferir, fazer uma pergunta de acordo com o que a pessoa está falando. A minha pergunta tem que ser condizente para fazer aquele link do que ela está falando para o link do assunto seguinte. Então, eu tenho que ficar muito mais atenta ao que a pessoa está falando, que afinal de contas, o entrevistado, o microfone é dele, né? Por isso que eu falo, né? Você é dona da sua história, o microfone é seu. Então, a pessoa vem ali e conta uma história. E aí, quando a pessoa vem contar a história, não é aquela assim, ai, Sol, você não sabe da minha vida. Não é nesse intuito. Não é desse jeito. Porque assim, todos nós passamos de histórias, como tem o nome do podcast de vocês, da água para o vinho. Então, todos nós passamos por transformações da vida. E a gente sempre tem uma história que é aquela que é a mais marcante. Por conta daquilo que aconteceu na sua vida, você se transformou e principal do podcast. Qual é o aprendizado? Porque não adianta acontecer situações na nossa vida se a gente não tira o aprendizado. A gente continua repetindo, e a gente cai nesse drama, céu, a vida, o azar, e a gente cai naquele papel da vítima. Quando a gente tira o aprendizado, a gente vai para um outro nível. A gente realmente transforma aquilo. Então, é o que eu falo, o nosso cérebro, ele só reconhece o que ele conhece. Então, se eu conheci você hoje, aí dia já conheci. Então, se eu passar na rua e te visse, nunca vi, não sei quem é. Então, se agora eu cruzar com você de novo na rua, mesmo que eu não lembre do nome, qual que é o nome daquela pessoa? Mas meu cérebro te reconhece, porque a gente já foi apresentado. Então, o que acontece? É o mesmo mecanismo para a nossa história. Então, quando eu tenho uma história que ela é desafiadora, eu já passei, meu cérebro já conhece aquele caminho, que a gente fala de caminho neural, para solucionar um problema. Então, se eu já solucionei problemas grandes lá atrás, é ir lá atrás, a minha história, nossa, se eu já fiz aquilo, eu consigo fazer isso também. Aí você cria a história de vitória, Você né? cria e são histórias de vitórias. Por isso que eu falo, você é a dona da sua história. Porque você consegue resgatar o que você tem. E é curioso que durante o podcast, quantas pessoas vão conversando e contando, elas vão tendo insights que elas não imaginavam. Nossa, só, eu passei por isso, eu não lembrava, né, desse aprendizado. E aí ela tem uma história no meio do caminho, ela lembra de outra coisa e faz esse link entre a história que ela queria contar com o desafio que ela está passando. Então aí a gente começa a entender que as respostas que a gente busca estão sempre dentro de nós. Só que a gente quer buscar fora, porque a gente quer, né,
né, assim, o estalo de dedos, né, a pílula mágica, né? Eu até tenho em casa a lâmpada do gênio, que é uma lâmpada mesmo, né? Um amigo, ele foi lá para Dubai e ele trouxe a lâmpada para mim. Ai, que Ela é legal. bonita, toda dourada, bem aquela coisa do filme do Aladdin. Uhum. Falei, amigo, né? Ele chama Adriano. Falei, Adriano, esse presente que você me deu não tá errado aqui. Esse presente tá incompleto. Cadê o gênio daqui? Eu esfreguei, não saiu gênio. Não saiu gênio nenhum. Então, esse presente aqui, vou devolver. Mas, na verdade, é isso. A resposta tá sempre dentro de nós. Não tá fora. Não é o gênio da lâmpada, farinha de condão. Eu também adoraria ter, mas não tem. Então, a intenção desse podcast é justamente essa. Resgatar essas histórias. Ele é focado ainda, né? Eu tô focado em mulheres, que o meu público ele é 100% feminino. Não nada contra os homens, mas acabou vindo mais mulheres, né? Foi o público que você atingiu Foi mais. o público que eu atingi mais. Então, a mulher, ela tem essa questão de... A mulher busca mais o autoconhecimento. Ela busca mais as respostas. Pela sociedade que a gente vive. Né? Homem não busca muito, quando demonstra a vulnerabilidade, aí acho que é fraqueza eu demonstrar, né, algo que eu tô passando. Ai, homem não pode chorar, porque homem chora, homem é fraco. Então, o homem, ele acabou não indo tanto buscar. Graças a Deus que essa geração que tá chegando agora, eles vão mais em busca disso. Mas, enfim, a maioria do meu público são as mulheres. Então, as mulheres, elas vêm, elas contam essas histórias, e aí fica lá no meu canal no YouTube. As pessoas vão lá, assistem, e tem sido bacana, porque eu também aprendo. Conforme a gente vai ouvindo a história, eu falo, gente do céu, como que essa pessoa conseguiu passar por isso? E tá aqui, né? Então, tem histórias de todos os tipos, né? Então, a última que eu conversei, por exemplo, é uma moça que ela passou por um câncer de mama, e é por conta do câncer de mama que ela mudou a vida dela. Que foi o que aconteceu comigo também. Eu trabalhava no corporativo, eu trabalhei na CLT mais de 20 anos, eu trabalhava com turismo corporativo. Caramba, que é bem segmentado mesmo. Era bem segmentado, então eu fazia turismo corporativo. Então, eu atendia diretores, presidentes de grandes corporações aqui do Brasil e de fora. E aí eu também descobri um câncer. Aí, por conta disso, que aí eu também, né, a minha virada de chave de mudar da água pro vinho foi por conta disso. E aí eu descobri que a minha vida estava errada. Então, o que acontece? A gente não precisa mudar com a dor, só que a gente só muda com a dor. E, infelizmente, o ser humano ainda faz as mudanças com a dor. A gente só vai mudar se aquela dor foi muito latente, muito lá nas suas profundezas. Aí as pessoas mudam. Tem gente que nem assim muda, mas tudo bem, é uma opção. E ali eu vi que tinha alguma coisa errada. Falei, gente, tá errado isso aqui. E aí o período que eu tive que me recuperar, e eu comecei a repensar e a rever muita coisa na minha vida. Eu descobri que aquele lugar não fazia mais sentido para mim. Não tô falando que trabalhar de CLT é ruim, não é isso. Não. Mas para mim já não fazia mais sentido. Você já não via mais propósito naquilo. Não, exatamente, não fazia mais. Eu ia trabalhar e era difícil, era pesado. Então, tudo que eu falo para as pessoas, se tá difícil, se tá pesado, não é para você. Então, repensa. Tá difícil, tudo na vida, né? No meu caso, foi o trabalho. E aí, depois passou um tempo e eu acabei saindo. E aí, foi quando eu ingressei nas terapias em 2009. Então, desde então, eu trabalho com essa questão das terapias. Ah, desde 2009, então você já... tem 17 anos, nós estamos em 2016, 26, 2026. é isso mesmo. Caramba, então você já tá nessa área de comportamento, de inteligência emocional, eu posso falar assim também, há mais de 17 anos. 17 anos, 2009 17 anos, desde Caramba, então. que maravilha, você é especialista mesmo, né? Desde lá eu fui me especializando, né? Fui buscando várias terapias. Não trabalhei desde as terapias mais integrativas. Depois trabalhei com massagens. Aí fui para medicina chinesa. Aí fui integrando tudo. Uhum. Integrando principalmente essa questão que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é a tal da inteligência emocional. Sim. Então, sem a gente ter inteligência emocional, o que isso significa? Entender como que a gente funciona. Como que eu penso. Porque a gente está tão no piloto automático que a gente não sabe o que a gente pensa sobre a gente mesma, e aí a gente fica aqueles diálogos internos, esses pensamentos vão gerando sentimentos, e esses sentimentos vão gerando nossas ações, as nossas atitudes. E aí é o resultado da vida que a gente tem. É as ações que você faz, né? De acordo com o que Ela você vem pensa. lá de trás, primeiro vem da mente, né? Vem da nossa mente, e as respostas estão na nossa história. E principalmente na nossa infância. Tudo que aconteceu na nossa infância reverbera no adulto que nós somos hoje.
Então a gente vê adultos aí de 50, 60 anos tendo comportamentos infantis. Porque tem algo lá na infância que não foi... a criança, né? A gente, enquanto criança, entendeu que a gente não foi amado, que a gente não foi visto pelos nossos pais. E aí a gente cresce com aquilo e fica levando isso pra vida. E fala que a vida não anda, porque, na verdade, o que a gente precisa mudar é a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. Muitas pessoas, né, chegam assim pra mim, tá, e falam: "Meu, minha vida não anda, minha vida tá parada". Tem muito a ver com isso que você disse. A vida tá parada, minha vida não anda. Então não é normal. Não é normal viver estressado. Não é normal viver ansiosa, né? Ansioso. Não é normal viver angustiado. Pode ser comum. De repente você está passando por um processo de luto, então é comum você estar triste, né? Você tá mais introspectivo, mas não é normal você viver triste. Não é natural do ser humano, Não é né? natural do Verdade. ser humano você viver sempre assim. As emoções, elas fazem parte, é inerente a qualquer ser humano. Então, a gente tem medo? Não, a gente tem medo, né? A gente que mora aqui em São Paulo, nós não vamos ficar andando, né? Eu e a Edi, que somos mulheres, sozinha, lá na Praça da Sé. Uhum. Então, ele serve para nos preservar. A gente vai pular lá de um penhasco, se tiver bungee jump, sei lá o que for. Algo que nos protege, mas a maioria não é assim. Então, a gente tem medos que são medos irreais. Por exemplo, tem gente que jamais sentaria aqui no microfone para falar. Então, para mim, eu não tenho medo. Tem gente que tem medo de vir aqui Cara, falar em público. Sim, é tem, verdade. tem muita gente Imagina tem. que eu vou lá. Ó, eu gravo podcast. Então, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas nunca nem sequer gravaram um podcast. Ficaram diante do microfone. Teve uma moça na semana passada aqui no dia. Ai, só eu não vou. Tô com medo. Eu falei, você tá com medo do quê? Mas você precisa entender do que é medo de quê? Ah, e se eu falar alguma besteira? O que as pessoas vão pensar? Eu falei, você não vai falar besteira. A sua história é a sua história. Você precisa honrar a sua história. Aí, antes de começar, aí a gente sentou, centralizou, fiz uma meditação com ela, para ela ir acalmando. Então, eu uso meus processos que eu faço com as minhas mentoradas, e eu usei com ela antes de gravar o podcast. Então, fui trazendo mais consciência para ela, que era um ambiente seguro, que ela estava em segurança fazendo aquilo, que ela não ia morrer, porque o medo que vem é esse... Ai, eu vou morrer se eu vim aqui falar alguma besteira? Não, não vou. Mas se eu atravessar a avenida aqui perto, né, sem o farol tá aberto para mim, para um pedestre, assim, aí sim eu posso morrer. Aí ela foi tomando essa consciência e sentou. Os primeiros minutos ela tava meio tensa, assim, na cadeira. Aí depois fluiu. Então é um medo que é um medo imaginário. Mas quando eu comecei a fazer podcast, eu também tinha esse medo, sabe? De se expor e tal. Mas algo mais forte chamava a atenção de mim. Aí eu falei, meu, vai ter que ser na base do amor, né? Então nós vamos. E assim, no começo, igual você falou, os primeiros 5, 10 minutos você fica assim. Hoje em dia não. Hoje em dia, aqui pra mim, eu tô brincando. Mas, meu, eu tinha medo de falar em público. Eu sou uma das pessoas que tinha medo de falar em público. E hoje em dia eu falo que é O maravilha. medo de falar em público é o segundo maior medo do ser humano. Só perde para medo da morte. Caramba, o segundo Uau. maior. Não é mais no falar em público, não é falar em público como nós estamos aqui. Aqui nós não estamos em público. Você concorda? Nós somos nós três. Sim. Eu não sei quem são as pessoas que estão nos assistindo. Mas mesmo assim, as pessoas têm medo de falar, de se expor. E isso não precisa ser em público, numa plateia. Pode ser no público que é a sua família. Pode ser no público que você vai ter que fazer uma reunião com um cliente. Pode ser no público, no seu ambiente de trabalho, dentro de uma reunião. Então, o medo de falar em público não é só uma plateia. São as pessoas que estão ali. E por quê? Porque a gente tem medo do julgamento. O que vão pensar de mim? Se as pessoas pensarem mal de mim, né, entre aspas, né, eu não vou ser mais amada, eu não vou ser vista, eu não vou ser querida, eu vou ser excluída. Para eu não ter esses sentimentos, então eu falo que eu tenho medo de falar. Então, por trás do medo de falar em público, tem outros medos. Você também trabalha com inteligência emocional, você sabe. Sim. Tem feridas, que a gente fala feridas emocionais, que é da rejeição. Tenho medo de ser rejeitada, tenho medo de ser abandonada, de ser humilhada. Sabe aquela época que a gente ia na escola, que você levantava a mão para fazer uma pergunta e os coleguinhas riram? E a sua professora lá falou que estava errado, te deu um ponto negativo? Aí a gente fica com isso preso lá no nosso inconsciente, e aquela memória fica, então, para eu não ser humilhada de novo, então eu não falo em público. Ou seja, Que porque já foi interessante. humilhado lá atrás. Já foi né? humilhado, então
Aí fica preso lá no nosso inconsciente, fica rodando, fica como aquele disco lá, né? A gente da época do disco. O disco bem riscado e a música não anda. E aí meu cérebro vai pegando aquelas memórias que eu tenho. Enquanto eu não ressignifico essas memórias, Sim. eu não saio do lugar. Eu tinha pavor de falar em público. Na minha época de escola, a gente usava cartolina. Então, eu pegava a cartolina, e como eu sou menor, então eu pegava a cartolina e ficava com ela assim na frente. Aí eu falei, não, eu preciso ver seu rosto, ver sua cara. Aí eu levantava assim, porque eu morria de vergonha. Porque eu já tinha sido humilhada. Aí depois, com o tempo, quando fui trabalhando nas terapias, fui me trabalhando e hoje eu falo. Já tive programa de rádio, então já fui dar entrevista em televisão. Então, para mim, não tem mais problema, porque essa questão eu já curei. Então, se eu tinha dificuldade, eu entrava muda, saia calada, entrava assim de preferência que ninguém me visse. Entrava quietinha, Sentava lá né? no fundo, pra ninguém me ver, de preferência. Porque eu tinha essa questão de, se alguém falar, o que vão falar de mim? Se eu fizer alguma coisa errada, né? As pessoas vão apontar o dedo pra mim, vão ficar me julgando. Você tinha muito medo de errar, né? Muito medo de Eu errar. acho que esse é um dos grandes medos também, né, das pessoas. Mas assim, a gente vai errar. Então, é isso que eu ia falar. É normal errar, né? Se sua vida não está andando como você gostaria, sua vida já está errada. Pronto, já começa. É verdade. Já É começa verdade. por aí. A gente vai errar. Ou quando a gente era criança, quantas vezes a gente até aprender a escovar dente? Escovava a cara, cabelo, a pasta caía no olho. Nossa. Então, conforme a gente vai aprendendo por repetição, a gente vai aprender. Hoje a gente escova dente e... né? Fazendo outras coisas. Coisa, assistindo televisão, vendo celular. Dirigir a mesma coisa. Nossa, cara, Nossa. agora você falou um negócio, dirigir pra mim era. Você senta no carro, tem um retrovisor aqui na sua frente, tem um do lado esquerdo, um do lado direito, marcha, 3 pedais lá embaixo, freio de mão, pra onde eu sinto, pra onde eu começo. Agora você entra no carro, eu olhei o caminho para vir para cá, o Waze, para ver se não tinha trânsito, olhei o caminho e já desliguei, já sabia o caminho. Aí você vem, põe uma música, e você Vem tranquilo, né? chegou. E é assim que a gente vai funcionando. Aí o que a gente fala de piloto automático do bem. Então eu começo a me observar quais são os pensamentos que eu tenho mais. Eu falo assim, gente, qual é a pessoa que você mais convive? Normalmente a gente fala, eu convivo mais com a minha mãe, com meu marido, com meu filho. Não, é com a gente. A gente é a única pessoa que tá com a gente a hora que a gente nasce, a hora que a gente morre. Vocês podem casar e dormir junto, mas quem que dorme com você, você e você? É você. Então, se eu sou a única pessoa que mais convive comigo, por que eu me maltrato? Por que eu fico tendo esses pensamentos ruins a meu respeito? Falando, não vou dar conta. Você é burra mesmo. Você é... Ai, minha mãe, você é burra. Eu tinha, sabe, até batia assim na minha cabeça, como minha mãe fazia com a gente. E a gente vai levando isso pra vida. Se eu fico falando que eu sou burra, que eu não sei nada, realmente você vai continuar nesse lugar. Eu falei, não, tá bom. Eu não sei, mas como eu posso aprender? É a mesma coisa. Só que você muda a forma como você fala com você mesmo. E aí a gente tira aquele chicote, né? A gente tira, né, esse peso. Né? Porque quando a gente vai pra escola, se você... você não faz mais do que a sua obrigação, você tem que estudar, você tem que tirar nota boa. Aí, como a gente cresce? Perfeccionismo. Quando eu fazia entrevista de trabalho, qual que é a sua principal... sou perfeccionista. Eu achava... Nossa, eu também. Hoje eu acho terrível. Não, é terrível. Porque você só vai querer fazer se vai tudo perfeito. Não existe Não perfeição. sai do lugar, né? Não sai do lugar. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e eu já fiquei muito travada por causa disso. Então, realmente, é o que a gente fala, não é bom ser perfeccionista, né? Parece Não bonitinho. Mas não Mas não é. é bom. Já pensou se tudo fosse perfeito, né? Eu dá. falo pra Edione, eu falo, cara, Não tem como. O nosso batimento cardíaco é assim, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Então, se tá linear, você morreu. a vida, né, quando ela é linear, ela morre. Não, você tá morto. E muitas pessoas estão mortos em vida, porque não quer viver, não quer se arriscar a fazer. Quando eu comecei o podcast, né, te contei a história nos bastidores, mas foi assim, um dia eu falei, gente, vamos fazer esse podcast? Aí fiquei enrolando, uma outra pessoa veio, teve ideia, ela desistiu da ideia, eu fui lá e fiz. Falei, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer pela internet. Sim. Pronto. Vou lá, pego lá o aplicativo, faço pelo Zoom. Não ganho nada falando sobre o Zoom, mas é pelo Zoom que eu faço. O jabá do Zoom é sempre bom, né? Vou lá. Aí, Edi, vamos gravar o podcast hoje? Tá, manda o link pra ela. A gente faz um pano de fundo pra gente ficar igual.
E comecei a gravar. Eu tive ideia no sábado, que não foi na segunda-feira, comecei a gravar. Ponto. Porque se eu esperasse ter um cenário perfeito e ter não sei o quê, ia estar lá. O perfeccionismo é isso, né? É complicado você não dar o passo se você, né? Igual você É o falou, que pô, fazer com que eu tenho. O que eu tenho hoje? Isso. Mais pra frente eu posso ir e ter um dos meus valores é a melhoria contínua. Então eu vou Legal. começar com o que eu tenho. Conforme eu vou caminhando, eu vou melhorando, eu vou evoluindo. toda grande empresa começa pequena, né? Você pode ver, sei lá, Magazine Luiza. Ela era uma portinha, né? Ela Aí, começou com a tia dela. isso, com a tia dela era uma portinha pequenininha, aí foi crescendo, ficou uma loja maior e tal. Quando vê essa Então, que empresa nem gigante, né? eu gosto muito de ler a autobiografia desses grandes empresários. Aquele senhor do KFC, ele já tinha mais de 60 anos quando ele começou. Sim. A mulher dele fritava frango e ele saiu vendendo frango de porta em porta. Sim, Exato. Não, exato. ele revolucionou, né? Ele o revolucionou. Coronel Sanders. Sanders, isso. Coronel Sanders. Então ele já tinha mais de 60. Ele tinha mais de 60. E ele criou um jeito de fazer frango na panela de pressão, que era revolucionário pra época, né? Até hoje, né? Ninguém, né? Não é todo mundo que consegue fazer. E aí ele revolucionou, porque fez o frango do Kentucky, que fala. E ele... Então a gente começa assim, né? Então todas essas grandes empresas que a gente tem, o outro também, né? Nem tá mais no Brasil, como é que chama? O Walmart também ele era um botequinho, essas quitandinhas de bairro. E se tornou um mercado conhecido mundialmente. O Walt Disney, gente. O Walt Disney, demais, né? Um Faliu rato. quantas vezes? Faliu, o sócio passou a perna dele várias vezes, ele também teve ideia lá, né? Pra quem não assistiu, eu falo que é legal assistir esse filme, ele teve uma ideia, uma visão, e foi construindo e deixou todo esse império aí. Então, essas histórias desses grandes empresários, eu gosto de assistir pra gente se inspirar. Exato, porque se você esperar o momento perfeito, o jeito perfeito, você provavelmente não vai fazer, porque o perfeito não vai. existe, Não né? existe. Não existe. E isso tá muito ligado, então, às nossas emoções, né? Sim. Igual você tava falando do podcast. Fala quanto tempo já tem o podcast? O podcast ele começou em agosto. Ah, legal. Pô, já Em estamos agosto. indo Tem já. mais de 20 episódios, acho que tô no 23º, uma coisa assim. Se você tivesse esperado o momento perfeito, não tinha feito Não teria 20 feito. episódios, É. mais tantos milhões de episódios que você vai Tantos fazer. milhões. E é bacana porque as pessoas que eu converso, né? Então tenho muitos terapeutas e já saiu vendas ali. Caramba. Veio, conversou, né? Eu gostei do trabalho dela, entrou em contato com a pessoa que estava sendo entrevistada e ela conseguiu clientes dali, então foi indo para um lugar que eu nem imaginava. Caramba, legal. cara. É só começar. E isso é gerado do nada, né? Tipo Porque eu falo assim, o do nada, ele não existe. Por que o do nada não existe? Porque você vem fazendo várias ações e uma hora, entre aspas, né? O do nada, aparece. né? Deus fala assim, deixa eu ajudar aquela pessoa, vai. Ajudar só, ela tá fazendo tanto. E aí, esse que a gente fala do nada, mas o do nada, na verdade, você já estava fazendo várias ações anteriores para você chegar aqui. Então, todo mundo só vê o palco. Ninguém vê lá os bastidores, as noites em claro que você passou o final de semana lá se ralando de estudar, né? Eu gosto muito de estudar, tô fazendo um outro curso, me especializando cada vez mais nessa questão da inteligência emocional. Mas eu passo o final de semana estudando. Dia 31, por exemplo, de dezembro, à tarde, eu tava lá. Uhum. E pra mim tá tudo bem, pra mim é tranquilo. Mas aí quando você começa a ter resultado, nossa, né, você ficou famosa, né? O podcast de vocês também, né, vai crescer. Mas não foi né, o gênio da lâmpada, como eu falei. É que nada é do nada, né? Nada é do nada. É um um investimento. trabalho que você vai fazendo todos os dias e uma hora o resultado aparece, né? Como eu falei, né? A melhoria contínua. Eu vou melhorando enquanto pessoa, vou melhorando meu trabalho. Né? E aí você vai tendo os resultados que você busca. Você vai agregando, né, as coisas, né? Vai agregando, exatamente. Eu falei da pequena empresa, assim, que começa e depois, quando a gente vê, já é gigante, mas as pessoas são assim, né? A gente vê, pô, aquele lá não tinha nada. Quando eu vejo, tem um monte de coisa. Tem jato, tem... Tem jato, tem avião. Quando eu vejo, fala, mas ele começou lá vendendo, sei lá... De porta em De porta em porta. porta, igual você falou do Coronel Sanders, né? É, O cara foi vendia vender de frango porta em porta.
E a gente tá falando assim de histórias grandes, né? A gente tá muito acostumado também, né, hoje com as redes sociais, ver histórias grandes, crescimentos astronômicos, mas às vezes a gente olhando para histórias menores, a nossa história, né? Na nossa história, o quanto a gente não evoluiu pelas coisas pelas quais nós já passamos, né? A ideia até do podcast aqui é trazer pessoas mais próximas do público para ver, para o público poder enxergar também que o crescimento ele não precisa ser astronômico para ser um crescimento. Exatamente, porque às vezes a gente não dá valor para as pequenas ações. A gente aprendeu que só o grande é que a gente precisa celebrar. Então, eu tenho o hábito de celebrar tudo na minha vida. Então, quando a Edi me convidou, nossa, eu celebrei, fiquei super feliz, né? Então, eu vou celebrando. Porque se a gente não aprende a celebrar as nossas conquistas, a gente não... Quando o universo te mandar grande, pequeno, ele te manda. Exato. Esses dias eu achei na rua 5 centavos, eu pego. Tá E tava certo. todo sujo, assim, minha mãe, mas você vai pegar? Eu falei, vou. Porque se a gente for, por exemplo, passar um cartão, um Pix, alguma coisa, se estiver faltando 1 centavo, a conta não fecha. Você vai passar lá na catraca do metrô aqui de São Paulo, se estiver faltando lá 1 centavo, você não passa. Então, por que 5 centavos eu não vou dar valor? Então, você está mandando uma mensagem para o universo, me mande mais disso. Então, você vai celebrando coisas pequenas, que as coisas grandes vão aparecendo. Então, eu tenho o hábito muito de escrever das minhas conquistas. Então, agora no final do ano, então eu peguei eu gosto muito de fazer isso nas viradas de ano. Então, eu peguei uma tarde e escrevi todas as minhas conquistas de 2025. Nossa, deu várias folhas de sulfite. Porque a gente vai lembrando das grandes e a pequena. Aquele dia que você acordou, sabe, meia hora mais cedo. Ai, hoje eu vou acordar 5 minutos mais cedo e vou começar, então, a fazer uma conexão comigo, com Deus, com o Criador, que é o que eu faço. É uma vitória. Para quem, né, não acordava, então... Verdade. Então, eu comecei a ir para academia, uma vitória. Eu comecei a diminuir, a comer o açúcar. Então, são pequenas vitórias que às vezes a gente não dá valor. Não dá, a gente nem lembra, né? Igual Nem você falou no lembra. começo, o pessoal anda no automático, né? Você nem percebe. Você nem percebe. Cheguei em casa, saí de casa, fui e voltei, né? Não aconteceu nada comigo. Então, olha, é uma conquista. É verdade. Sim. É uma Acordei forma que você vivo. Sei Acordou lá, né? vivo. Eu tô vindo aqui, né? Eu não preciso de ninguém para me trazer até aqui. Eu tenho né? Não tenho nenhuma alimentação física, né? Nem mental. Então a gente vai evoluindo, né? E como a gente trabalha muito essa questão da emoção, então a gente tem emoções que você hoje já consegue mais entender como elas funcionam. Você começa a direcionar melhor elas. Há um tempo atrás, aquela emoção me dominava. Hoje tem algumas que não me dominam mais. Tem algumas ainda. Emoção é aquilo, a gente nunca vai conseguir, né? A gente tem que viver. A gente tem que viver, né? A emoções, né? E saber lidar com elas, né? Eu falo que a gente não controla. Não. A gente direciona. A gente não controla nada. Nós estamos aqui tomando água. A gente não sabe qual é a hora que nosso corpo vai fazer a digestão dessa água e a gente vai no banheiro fazer xixi. É verdade. Você sabe que você vai. Mas daqui quantos exatos minutos é uma ilusão a gente achar que a gente tem controle. Não, o controle... Olha, pensa nisso. Nós estamos numa bola na Via Láctea girando a não sei quantos quilômetros, 1.800 quilômetros por hora. É um negócio assim. Em torno do Sol, que é uma bola pegando fogo e... Nossa, Você controla. como é que... Não controla. Cara, é só pela fé mesmo, porque olha, não tem o que fazer. É muita coisa, não tem como controlar um negócio desse. É muito... E aí, a partir disso, né, trabalhando essas questões emocionais, eu também gosto muito da filosofia chinesa, estudei medicina chinesa também durante muitos anos, eles também sempre falam, né, que as nossas emoções, elas são inerentes a todos nós. E cada emoção, ela bate em algum órgão. Tem um órgão de choque. Então, começar a observar também essas coisas no nosso corpo. Então, a gente tem as nossas limitações do corpo, mas as nossas emoções, elas também vão limitando o nosso corpo. Então, não é normal estar sempre com alguma questão física, né? Então, eu despertei pela doença. As pessoas não precisam despertar por esse lugar, é que eu sempre falo. Ninguém precisa ter um câncer para despertar, como foi o meu caso. Você pode despertar por outras vias. Então, não é normal estar sempre com enxaqueca, né? Falando de mulher. Eu tô sempre de TPM. Gente, pode ser comum, mas não é normal. É verdade. Tá sempre ansiosa. Então, hoje, nós estamos no comecinho de janeiro de 2026, então as pessoas já esqueceram que elas colocaram na lista lá do dia 31, nem lembram mais. 80% das pessoas desistem em janeiro. Caramba, elas já desistem Nem em começam. janeiro. Eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa fala que 80% das pessoas nem lembram mais
no final de janeiro, o que, que elas planejaram no começo do ano. Então, é um índice muito grande para isso, Sim. né? Que eu trabalho bastante. Então, eu estou fazendo, né, vários movimentos na rede vizinha, né, até aqui no YouTube, para trazer isso, né? Como é que a gente consegue, em coisas menores, fazer com que o nosso ano seja realmente um ano diferente? Porque não adianta virar lá o calendário dia 31 para o dia 1º de janeiro. Nada vai mudar se as suas atitudes, né, como o que você pensa sobre você, os sentimentos que você vai se nutrindo. Ninguém faz a gente pensar alguma coisa. Ninguém faz a gente sentir alguma coisa. Ai, sente medo aí, Edi. Não. Não existe É a isso, né? gente que coloca isso. Então, se eu não me coloco no lugar de eu escolho fazer as mudanças, a forma que eu penso sobre mim, a forma que eu penso pela minha vida, os meus sentimentos, vai continuar igual. Vai chegar dia 31 de dezembro de 2026, você vai olhar para trás e vai ficar frustrada porque não realizou o que você queria. Porque Só- tem uma emoção que fica ali, a gente sempre tem uma. Enquanto você não identifica qual é aquela emoção que ela é mais pertinente em você, ela vai te dominar. Ela te sabota mesmo, né? Ela te domina. Sempre tem alguma assim que na hora, né, você não Tá faz, na hora não de acontecer uma deixa. coisa bacana aí tem alguma coisa, uma crença sua que fala, não, acho que isso não é pra mim. Aí acontece um monte de coisa. Você pega trânsito, né, por exemplo assim, né? Se eu achasse que não fosse merecedora de estar aqui. Ou ia pegar trânsito, ia acontecer alguma coisa, ia chegar atrasada, né? Ai, porque não é pra ser? Não, é porque você tá com crenças ali que estão te impedindo. E isso vai reverberar em você em algum lugar do corpo. Uhum. Tá cansada, tá com dor de cabeça, né? Mulher que tá com problema na menstruação. Então, é tudo isso reflexo das suas emoções e crenças que você tem. É um desequilíbrio, né? Você tá fora do, você tá fora do seu eixo, que eu falo. Né? Você tem, assim, é o público feminino que você trabalha, mas tem alguma faixa etária que você sente que as mulheres despertam mais Mais e de te 40. procuram? Mais de 40? Mais de 40. É uma fase Mais de que as 40. coisas... Porque aí você já come, a mulher já, né? A grande maioria, né? Então, já algumas já casaram, já tem filhos, elas começam a ver que tem alguma coisa aqui que não tá encaixando. Tem alguma falha, né? É como se fosse uma peça do quebra-cabeça que ficou para trás. E a gente vive num piloto automático, principalmente, né, falando um pouco mais das mulheres, que é o público que eu atendo, a gente tá sempre no papel de querer agradar. Uhum. Sim, verdade. Tem que fazer um monte de coisas, né? Tem que ser Pra boa ge- em todas. Pra ser boa em tudo, tem que ser pra eu ser amada, pra eu ser vista, pra eu ser aceita. Aí, esses dias eu fiz uma live e perguntei: quem você seria se você não tivesse que agradar ninguém? Pai, mãe, marido, filho, ninguém. As pessoas não sabem responder. É verdade. As pessoas se perderam, né? Dentro Quando do... fizeram essa pergunta, eu falei: como assim? Mas você é egoísta eu me agradar? Não, porque se eu tô bem comigo, isso reverbera na minha família. Eu vou conseguir ter um relacionamento melhor com meu marido, com os meus, eu ter mais paciência com os meus filhos, vou estar mais presente na minha família. Eu vou conseguir ter ideias melhor no meu trabalho. Eu vou tendo ideias melhor no trabalho, eu consigo expor o que eu penso, eu posso ter uma promoção. Eu posso ter mais dinheiro, eu posso conquistar mais clientes. Então, olha só. Se eu começar a fazer as coisas que não é ser egoísta e ligar aquele botãozinho, não é nesse sentido. Não, mas é É no também... sentido de você entender, olha, eu não gosto disso. Ó, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, no fundo, eu nunca gostei de chocolate. As pessoas falam que eu sou meio doida. Mas eu não gosto de chocolate. Também não sou fã, não. Eu adoro, É gente. difícil encontrar alguém que não gosta de Mas chocolate. é verdade, difícil. todo mundo ama. Aí as pessoas vinham com uma barrinha de chocolate, ai, não sei o quê, ai, eu love, não sei o quê, e eu comia. E toda vez que eu comia chocolate, eu percebia que me dava algum... Eu ficava com azia, me dava dor de cabeça. Mas demorei anos, muitos anos. Até um dia, eu fui na casa de uma amiga, e ela tinha feito um doce, mas tinha muito chocolate. Tinha sonho de valsa, que era, acho que, manjar dos dedos, eu não sei. A hora que ela colocou aquele negócio no prato, na hora, aquele negócio já embrulhou meu estômago. Ah, mas eu fiz pra você com tanto carinho, como? Você tem que agradar, Aí né? eu comi. E eu lembro que era de noite, era a sobremesa do jantar. Eu passei a noite muito ruim. Muito ruim, muita azia, sabe? Tive vômito. Caramba. Falei, gente, olha, por que eu fico fazendo isso?
Aí fui começando, né? Então eu não gosto de chocolate. Aí, um outro dia, uma amiga, ela não sabia que eu não gostava de chocolate. Eu fui na casa dela, eu fiz um bolo especial pra você, um bolo de chocolate. Aí fiquei naquela saia justa, e agora? Com um bolo de chocolate pra agradar, porque ela fez com amor e carinho, eu falo pra ela que eu não gosto. É. Falei, olha, que bonito, agradeci. Falei, mas eu não como chocolate. Ficou um climão assim, sabe? Até buga, né, a cabeça da pessoa, Ficou né? desagradável pra ela e pra mim. Mas aí agora quando ela faz bolo que não é de chocolate, ela me chama pra na casa dela. Então, assim, porque se eu tivesse continuando comendo, eu ia continuar com enxaqueca, com dor com azia. E aí eu fui colocando o quê? Limites nas pessoas. É o exemplo do chocolate, é um exemplo mais simples, mas pode ser para as outras coisas na nossa vida. E a gente vai querendo agradar todo mundo. É, você tem que aprender Ai, a mas dizer aí não, né, Di é também. tão fofa. Mas fofa, duvido que ela é fofa naquela que ela coloca a cabeça dela no travesseiro. Ela quer me matar, mas ela não fala. É aquela fofa. A fofa, no fundo, ela quer falar, mas ela Mas foi segura, né? educada, não tem segurança, ela foi educada para ser. E não tô falando que tá certo e que tá errado. São estilos de educação que a gente foi tendo. É só uma consciência que eu quero trazer para as pessoas aqui. Se quiser continuar sendo assim, não tem problema, mas é Se uma a pessoa tá consciência. vivendo bem, né? E eu duvido. É. Isso gera somatização, né? Que são as dores, as E doenças. aí vai tendo questões do corpo, como eu tive. Eu não tinha coragem de falar, não. As pessoas iam me dando as coisas e eu ia falar, tá bom, eu dou conta, vai me dando, vai me trazendo. E eu me desagradando. As pessoas eram às vezes, muito grosseiras comigo. Eu tinha clientes muito mal educados. E, coitado, né? Tá estressado. E eu fui engolindo. E aí somatizou do meu corpo. Mas você vê, né? É alguma coisa do passado. Eu também sou bonzinho, né? Que não sabia dizer não. Até conhecer a inteligência emocional, né? Até hoje, que nem você diz, eu coloco um limite. Mas é isso, é coisa do passado, faz, ele é bonzinho, não sei o que. Aí fica gravado no nosso córtex, no nosso. É isso, no nosso inconsciente. E aí a gente vai repetindo, né? E às vezes você quer dizer não, mas o negócio é tão forte que você não consegue. Igual você falou, ele vira emoção, né? Vira sentimento. E aí ele vira ação, Porque aí né? você fica remoendo aquilo. Você fala, Fica mas a última vez que eu não fui ruminando. bonzinho não deu certo, né? Mas aí, é por isso que é legal a gente sempre ter essas histórias de vitória, né? Que nem você falou. Isso é muito sábio, né? Para o pessoal que tá assistindo aí em casa, esse tipo de coisa muda. Porque você não vai conseguir, sei lá, chegar no último degrau da escada pisando de uma vez só. Né? Você vai ter que subir Não. escada por escada, degrau por degrau. Não, eu tinha um mestre que deu aula para mim de medicina chinesa, ele falava, então é comemorar cada passo, né? Tem um ditado que é de um filósofo chinês, que é o Lao Tzu, ele fala, para uma longa caminhada sempre existe o primeiro passo. Então é um filósofo chinês que trouxe. Então, pra gente ter uma longa caminhada, você precisa do primeiro passo, né? Eu não sou uma atleta, se eu sair uma maratona, gente, no seu primeiro quilômetro, eu vou morrer. Já era. Eu Deixa também. eu aproveitar, tem uns comentários bem legais aqui. Eu Nossa, queria tem até falar. bastante mesmo, Bastante, olha. o pessoal tá gostando do assunto, Que viu? bom. Que maravilha. E aqui, ó, a minha Luísa Félix, minha sogra. Beijo, Beijo. sogra. Beijo, mãe. Ela falou aqui, ó, que ela tem 78 anos e ainda tem medo de falar com as pessoas. Então, porque ela tem esses sentimentos, né, referente. Aí você vê, 78 anos, passou todo esse tempo, talvez só agora ela esteja descobrindo por que tem esse Despertando. medo ainda, né? A Maria Cláudia falou que também, que ela começou a despertar na menopausa. Olha que bênção. Né? A menopausa foi aí a virada de chave pra ela. Maria Cláudia é minha cunhada. Toda a família aqui, ó. Um beijo, Maria. E o meu tio tá assistindo hoje também, meu tio Robson. Olha que prazer, hein? Ai, Ele que falou bom, que- os homens sejam Ó, bem-vindos. não é? Que bom. Beijo pro tio aí. Meu Tio tio é Robson, olha, enfermeiro. que bom, hein? Parabéns por estar aqui, querendo Não é? mudar. Ele é enfermeiro, então ele entende bastante do corpo e tal. E aqui ele falou, né, que tem a questão que se a gente, o nosso cérebro, as coisas elas também não funcionam, o nosso corpo, se a gente não tiver uma alimentação saudável, não cuidar bem do sim. corpo. Mas isso, e eu achei legal pegar essa ideia, né, isso que ele falou. Esqueci de falar. Gancho. esqueci. O gancho, isso. Eu esqueço das palavras às vezes. Pegar bom, esse amiga, tamo gancho junto. dele. Tá certo, né? Estão em casa. Não é, então, pegar esse gancho dele para falar que às vezes a falta da alimentação correta, a falta de cuidado com o corpo, com a saúde, também é por causa de uma questão emocional, né? Com certeza. Então, assim, essa consciência do corpo, né, a medicina chinesa trouxe muito para mim.
Então, o corpo ele é um reflexo do que está acontecendo no meu emocional, no meu mental e também no meu espiritual. Quando eu falo de espírito, não estou falando de religião, Sim. Espírito Santo não é nada. Cada um vai dar um nome. Espírito Santo, Jesus, universo, não importa. Se eu não tenho essa conexão com algo maior que rege, né, tudo isso aqui, a minha vida não vai andar. Então, primeira coisa que eu aprendi. Então, hoje eu acordo em volta de 6 horas, meia hora antes de eu sair, colocar os pés na minha cama, eu faço minhas meditações, minhas orações, meu agradecimento. Depois eu faço minhas práticas corporais, de alongamento. Aí depois eu saio para passear com o meu cachorro. Então, nessa brincadeira aí, vamos uns 40 minutos. Se é um dia que eu tenho que sair, levantar mais cedo, eu levanto 40 minutos antes. Porque virou um hábito para mim. Eu não consigo sair da cama. Antes eu era assim, colocava lá o despertador. Era despertador, não era nem celular, era despertador mais 5 minutos. Sim. Mais 5 minutos. Aí eu levantava estressada, já não sabia direito a roupa que eu ia vestir. Eu estava sempre estressada. Eu era muito estressada, mas muito. Caramba. Muito. Quando trabalhava com turismo corporativo, a gente trabalhava com headphone, né? Então a secretária ligava pedindo a viagem para o presidente da empresa e tal, e eu ficava digitando. Eu quebrava um headphone por semana. Caramba. Ela desligava porque, em vez de eu me posicionar, a hora que ela desligava, eu tirava o headphone. Até um dia que o gerente falou assim: olha, se você quebrar o próximo headphone, nós vamos descontar do seu salário. Aí deu uma. Porque eu não sabia me posicionar. Eu quebrava, eu tirava aquele. Você que tinha eu era que tirar aquela estressada? raiva, né? Eu de tinha algum que jeito. tirar aquela raiva de alguma forma. Mesmo assim, eu não consegui tirar, né? Acabei ficando doente. Então, quando a gente tá nesse lugar do corpo, porque se o corpo adoeceu, é porque antes, não é do nada, não, né? Ai, nossa, fulano, você viu? Fulano descobriu uma doença. Do nada, não é do nada. Como a gente falou, é um empilhamento de ações que eu tive ao longo da minha vida que, de repente, nossa, do nada, fulano descobriu que tá doente. Não é. Eu já me desconectei de mim há muito tempo. Tô ansiosa, estou desconectada. Tô depressiva, estou desconectada. Sem motivo, né? Às vezes a gente tá que nem eu vim aqui, eu fiquei animada, tá? É diferente de ansiedade. Como a gente falou, né? De repente você tá de luto, né? Eu passei por um luto, né? Quando minha mãe faleceu, então era normal eu passar por um período de tristeza. Mas não que isso perpetue na minha vida. Senão vai atuar no corpo. Então, essa desconexão que a gente vai tendo, porque a gente tá sempre nessa vida da correria, é uma palavra que tá na boca de todo mundo. Na minha não tá mais. A minha também não, graças a Deus. Nossa, já comecei o ano na correria, né? Eu comecei o ano planejando, fazendo as ações que eu preciso. É diferente. Você não precisa ter agenda lotada das 6 da manhã até 10 horas da noite. Então, esse fazer, a gente sai desse desequilíbrio, né? Que a medicina chinesa fala que é o yin e o yang. O yin é essa questão do repouso, do descanso, o ócio criativo que a gente não tem. Imagina que eu ficar sentada aqui contemplando o céu. Ai, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Mulher, né? Louça pra lavar, criança pra cuidar. Tem que trabalhar, né? O homem também, né? Tô lá trabalhando, tenho um monte de cliente. Como eu vou ficar aqui sentado contemplando? Mas é nesses momentos que a intuição, que, né? As respostas que a gente precisa, busca. Eu fiz isso semana passada. Parei um dia e falei, gente, hoje eu vou tirar um dia pra mim. Gente, eu tive tantos insights de fazer tanta coisa pro meu trabalho. Vocês não têm ideia. Então, comecei a escrever. Então, a gente não para. Então, tem que estar sempre lá, fazendo. Essa energia só do movimento. Aí, uma hora o corpo não aguenta. Nossa, você falou uma coisa incrível. Meu, que legal isso. Correria, é verdade isso. Meu, todos os clientes falam correria, não sei o E a pessoa nem tá. Cara, É tão automático. e não tá, é E não verdade, não tá tranquilo. E isso atrai pra sua vida, né? Claro. Porque, bom, vamos lá, todo mundo quer ser gerente, quer ser chefe, Você acha que chefe, entre nós, corre? Não corre, cara, ele põe todo mundo pra trabalhar. Mas ele não corre, porque ele faz parte do tático da empresa, Da da parte gerenciamento, a estratégica, parte né? estratégica. Então, você tem que parar mesmo com a correria para você fazer parte da estratégia da sua vida, das coisas, né, que você quer regir, né? Jesus Cristo, né? A gente tá falando de várias coisas, né? Jesus Cristo, Buda, né? Eles meditavam. Jesus Cristo meditava muito. Para quem quer conhecer bastante essa história de Jesus, né? Fazendo não fazendo propaganda, mas fazendo, né? Tem a série da Netflix que é o The Chosen. Sim, é maravilhoso. incrível. Pra E quem ele não lê a medita Bíblia, então ele falava, quando ele tava lá com os discípulos, gente, dá licença, eu preciso me retirar. Ele ia lá e meditava. Os 40 dias que ele passou lá, ele tava meditando.
Buda parava para meditar, né? Os outros filósofos, né, grandes, esses grandes avatares que apareceram, eles se retiravam do mundo porque é onde a gente busca as respostas. E aí volta ao que você falou, tá dentro da gente a resposta, Tudo, né? tudo. A gente acha que tem, eu vou entrar aqui, vou achar a resposta. Às vezes o que acontece, né, que eu falo, né? Quando a gente pede, né, para Deus, eu sempre falo, né, Deus me mostra diante de um desafio, o que que eu não tô vendo aqui? E a resposta vem. Às vezes você entra, né, como aqui, eu tô assistindo um podcast, uma fala que eu trago, ou de um outro convidado. Nossa, olha, ela falou aquilo, era um insight. Então é uma forma também, né, da espiritualidade se comunicar com a gente através de outras pessoas. Então, Com se você certeza. tá atento, a resposta vem. Às vezes a resposta vem no meu cachorro. Caramba! Por quê? É. Porque eu tô atenta. Eu peço pra me mostrar, mas aí eu tenho que ficar, né? Não é pedir a resposta, eu ficar aqui, né, no WhatsApp. Se desligar nossa, do... você falou o que eu ia comentar agora, porque assim, às vezes a gente fala, não, vou tirar um dia pra mim, vou tirar um dia pra pensar, só que aí a gente pega o celular. O celular, a tecnologia, elas são maravilhosas, servem pra muita coisa, a gente consegue disseminar a nossa mensagem muito mais com isso, porém, quando a gente fala de ócio, que é o ócio criativo, é o ócio mesmo. É não entrar em redes sociais, não se distrair, porque o nosso cérebro se distrai. Ele Muito começa fácil, né? a consumir outras informações e aquilo que era importante ele deixa, né? Se a gente não tiver essa disciplina de, ó, eu vou lidar com o desconforto de não fazer nada, mas é nada mesmo. E é essa a palavra que você trouxe que é importante, é o desconforto. Ninguém quer ir pro desconforto. Todo mundo quer ficar no conforto. É. Na E o merda des- quentinha. E o Tá desconforto... ruim, mas tá bom. É verdade, é verdade. Não, tá ruim, tá bom, mas se tá ruim e tá bom, por que que tá ruim então? Ou tá ruim de verdade, ou você assume que tá ruim, ou você assume que tá bom e para de reclamar. E esse desconforto de fazer nada é muito desafiador nesse mundo que a gente vive, que a gente tá totalmente conectado. Né? Meu podcast conecta com pessoas fora do Brasil. Então a gente tá conectado ao que a gente quiser. É. A gente pode fazer uma chamada de vídeo com alguém que tá morando no Japão. Semana passada eu fiz uma chamada de vídeo com amigas, época de faculdade, umas aqui do Brasil, uma morando na Califórnia, outra morando em Barcelona, e a gente conseguiu se conectar. É ótimo! Mas a gente precisa aprender a soltar isso aqui. Então, a gente vê, né? Quando eu saio com o meu marido, a gente procura não ficar no celular. Se é urgente, a pessoa vai te ligar. Você pode ter certeza. Ela não vai mandar o WhatsApp, É, nem áudio. Ela, se for urgente, ela vai ligar para você. Então, eu vou nos lugares, você vê as famílias, né? Cada um lá no seu celular, no seu mundo. Dentro de casa é a mesma coisa. Então, se você quer uma resposta de Jesus, você acha que ele vai te mandar um WhatsApp? Eu não tenho WhatsApp de Jesus. Se eu não tiver, não vai. Cara, raramente vai. Raramente. Vai te mandar. Raramente, É você é. estar conectado com você, com a sua essência, com a sua alma. Ai, parece tudo muito lindo. Não, não é. É desafiador você querer fazer nada? É. Nossa, mas eu queria tanto dar uma olhadinha no WhatsApp, ver o que tô fazendo. Uma olhadinha nas redes sociais. E eu bloqueei, eu coloquei, né, limites pra mim. 15, 20 minutos pra mim. E recomendo todo mundo a fazer isso. Eu também verdade. tenho Aí no ele te meu. mostra, o Instagram te mostra. Seu tempo esgotou, você quer mais? Quando eu vou fazer live, alguma coisa, eu coloco. Fora isso, tá bom, já entendi. Tá bom, vou fazer outra coisa. Porque se deixar, a gente vai ficar o tempo inteiro. E aí a gente fala que não tem tempo pra fazer as coisas. Por quê? A gente tá direcionando pra cá, porque aqui é mais fácil. Aqui a gente tem os hormônios do bem-estar muito rápido, né? É a Serotonina, dopamina. dopamina, todos eles. Muito rápido. Fast food, então E aí a gente não quer ir pro desconforto de ir pra dentro, sentir o que a gente tá sentindo, pensar o que a gente tá pensando. A não ser que você seja um médico, policial ou um bombeiro, ninguém vai morrer caso você não mexa no celular por algum tempo, por E algumas olha horas, lá, alguns né? minutos, Porque né? se for urgente, vai te Vai ligar. te ligar. Então a gente sair desse modo urgência. É verdade. Sair desse modo, eu tenho que saber tudo que tá acontecendo no mundo. O que o fulano lá do país tá pensando, o que outro lado do cara tá... Não, gente. Sair da Não corrida vai insana, mudar a né? sua vida, saber. A sua vida vai mudar a partir do momento que você olha pra dentro e você vê que você tem um monte de sombra, mas também tem um monte de qualidade. Tem gente que só olha pras coisas que não tem. Ah, é porque eu não sou boa nisso. E tem gente que só olha para suas qualidades, se acha o máximo. Nenhum dos dois, né? Então ter esse. E tá bom, eu tenho qualidades, o que eu faço com as minhas qualidades? Eu coloco ela pro mundo. Isso aqui eu preciso arrumar. Como é que eu arrumo isso? Nós vamos arrumar a minha sombra.
Só que essas sombras, elas não são ruins. Pra gente, as nossas respostas estão lá. Porque a gente assistia aqueles filmes de pirata, eles iam em busca do tesouro, não iam? Sim, Aonde está o tesouro? Não tá no fundo do mar? lá no fundo. Então, para eu achar o meu tesouro, onde a gente tem que mergulhar? A gente tem que mergulhar, às vezes, é gostoso? Não. Não, Não é fácil também. Parece bonito, Não mas é não tão é, né? gostoso como tomar uma taça de vinho. Não é. Mas é muito bom. Você começa, então, a entender, que a gente fala, né? A gerenciar melhor as suas emoções. Nossa, por que eu tô sentindo esse desconforto aqui? Diante de alguma coisa que a Edi falou para mim. O que eu preciso avaliar nisso aqui? O que eu preciso ressignificar, eu né? preciso ressignificar com isso aqui? Eu tava vendo teve uma frase que eu vi esses dias, não lembro quem falou, mas que é sobre a mudança, que ele fala assim: se você não olha pro seu passado e não se sente idiota, você não evoluiu. É porque a gente eu procuro ser uma melhoria constante. Melhor Contínua. hoje do que eu fui ontem, do que fui... Não, né? Então a gente não veio aqui. Eu acredito que a gente veio nesse mundo pra evoluir, pra gente ser feliz e pra gente contribuir com a transformação das outras pessoas. Exato. Né? Então, se eu conseguir me transformar, opa, se eu tenho uma ferramenta, por que eu não vou passar isso? Né? Como eu faço nos meus atendimentos, nas minhas mentorias individuais, nas mentorias que eu faço em grupo. Então, eu passo isso para as pessoas. Se eu tenho conhecimento e não quero passar, aí sim é egoísmo meu. Eu quero só essa informação só para mim. E porque se eu tenho isso, eu sei que eu posso ajudar, por que eu não coloco ela como contribuição para o mundo? Uhum. Ao invés de disseminar, né, um monte de tragédia que a gente vê, então por que a gente não pode também Verdade. disseminar as coisas boas para que o mundo fique melhor e a gente mude, né, a vibração do nosso planeta? A pandemia veio como esse convite. É Mas verdade. nós, seres humanos, não entendemos. Continuamos Alguns, né? igual. Muito pouco. É verdade. Mas Muito pouco. eu Então senti tem uma gente... grande mudança, mas tem algumas outras muito pessoas pouco, que não, muito né? pouco. Então Mas veio já- para despertar, assim, você precisa despertar. A Terra precisa evoluir. Nós precisamos evoluir enquanto ser humano. Só que nós não entendemos ainda essa mensagem que foi trazida. Nós vivemos muito também na base da comparação, né? Que nem você falou. Pô, a gente é. vive cheio de sombras, né? Na nossa vida. E é verdade, né? Mas essas sombras são muito criadas pela comparação, eu acredito. Porque se você olhar pra você e você falar, pô, tô evoluindo, sei lá, 1% ao mês, 1% ao dia, Importa. tá maravilhoso. Pode ser Sempre. 0,1. Só que aí você não tá de olho em você só, Tá de você olho tá de olho no outro. Aí você Sabe compara que- com o outro, tá ferrado. Essa questão da comparação, ela sempre existiu, né? Quando eu estudei um dos cursos que eu fiz de medicina chinesa, nessa parte bem emocional, então, meu professor falava assim, então, o ser humano, ele sempre vai comparar. Então, lá nos primórdios, o homem da caverna comparava, nossa, o Alan pegou um bicho maior do que eu, da caverna. Nossa, então ele é melhor. Aí o chinês comparava a plantação de arroz dele com a plantação do vizinho. A plantação de arroz do vizinho era melhor. E a gente foi trazendo. Só que hoje a comparação, ela é muito instantânea. É só entrar nas redes sociais aqui, nossa, né? Vocês têm um podcast, que bacana, a Sol tem um podcast. Aí começa a me comparar. Que minha vida é ruim. Normalmente a comparação a gente vai se colocando como menor. Aí outro dia eu tava pensando sobre a comparação e me veio um insight. Eu não sei de onde eu tirei isso, gente. Mas veio assim, então, vou me comparar com a Edi, que é que tá aqui. Então a Edi tem um podcast, né? Ela é casada, ela é bem casada, ela viaja, ela entende de vinhos, eu não tenho nada disso. Eu me coloco como inferior. Se nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus nos criou, e eu sou um erro, é como se eu chegasse para Deus e falasse, olha, Deus, você me criou errado. A vida certa é a vida da Edi, a minha vida é errada. Eu quero ser maior que Deus. Mas A que ele partir tá desse errado, né? momento que eu tive esse insight, eu não sei de onde veio isso, gente. Não li em lugar nenhum. Acho que foi uma intuição que eu veio tive. a intuição. A partir eu falei, realmente. Quando eu me comparo, é porque eu sou um erro. Quem me criou? Deus, quem te acreditar. Se ele me criou, então quem tá errado? Ele. Eu quero ser maior. Então, a partir do momento eu me comparo comigo. É desafiador a gente não se comparar com as pessoas? É muito. Se eu falar que eu não me comparo, é uma mentira. Mas hoje eu me policio mais. Por que eu tô me comparando com a Edi? O que ela tem que eu não tenho, que eu gostaria de ter? Pra não cair na inveja. Porque a gente pode ir pra inveja. É verdade. A comparação com a inveja, elas estão ali. Ó. É Elas uma não linha tênue, Linha né? tênue, é isso aí. É as gêmeas. Inveja branca. Inveja branca não existe, é uma mentira. Nunca ouvi falar. É pra falar, eu tô com inveja de você mesmo. Aí pra falar que não é pra dar um
né, colocar um pano aí de falar que não existe inveja, é inveja. Ponto, acabou. Então, aí quando eu tive esse insight, falei, então assim, a comparação e a inveja, elas andam de mão dada. Ah, eu tô comparando. Às vezes você pode estar com inveja mesmo. E tá tudo bem. Tá com inveja. A gente é ser humano. São sentimentos. São sentimentos. Quanto mais a gente coloca por baixo do tapete, mais a inveja vai crescendo, mais a comparação vai crescendo. E ao invés de olhar pra mim, olhar pras minhas qualidades, eu fico olhando pra qualidade do outro. E aí a vida não anda, né? Porque você tá olhando pra quem? Pra fora. O que eu preciso melhorar? Melhoria contínua. Minha melhoria é contínua. É igual você falou. Geralmente, a pessoa que tem muito comparação e tal, ela não sabe quem é ela de verdade. A partir do momento que ela sabe quem é ela, já é pelo menos pra mim, né? Esse negócio de comparação já quebra muito, sabendo quem sou eu. Diminui, porque a gente vai continuar, né? Não, sim, comparando. Mas é que é muito natural baixo, é do natural. ser humano. Então a gente se compara, na verdade, pra ver se a Edi, ela é uma pessoa que ela não me causa mal. Então eu olho pra ela, eu julgo ela e me comparo. Ah, que legal, ela não vai me fazer mal, ela é uma pessoa bacana, então eu quero ser amiga dela. Mas essa... É nesse sentido, mas a gente não É. vai, porque a gente é ser humano. E tá tudo bem a gente sentir inveja, raiva, ciúme. A diferença é sentir, aceitar e não nutrir. Tá bom, eu tenho inveja. Como é que eu posso amenizar esse meu sentimento de inveja? Como é que eu posso amenizar esse sentimento de comparação? É desafiador. Então, né, quando eu sinto isso, aí eu vou lá no meu quartinho, escrevo o que eu tô sentindo, e aí a próxima vez que acontece, então eu já tô sentindo por conta disso. Então, como que eu ressignifico? Aí eu tenho umas técnicas que eu uso. Senão, eu também, enquanto terapeuta, também tenho um terapeuta para mim. Sim. Né? Porque às vezes a gente acha que é terapeuta, né, Alain? Que a gente não precisa. Mas eu tenho uma Precisa. pessoa que eu também tenho o meu terapeuta, que também me direciona, porque sozinho... A gente só mesmo vende aquilo que a gente compra, né? Exatamente. Não Então tem- eu também tenho eu também tenho uma terapeuta, que ela também me direciona. Porque mesmo eu tendo as ferramentas, tem hora que você não sabe o que você tem, porque você tá tão envolvida no problema que quem tá de fora consegue ver o que a gente não vê. Que esse é o trabalho que eu faço. Então, diante de um problema, né, eu que tô de fora, eu tô vendo isso aqui. Então, eu te mostro. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo, aí é diferente. E aí é onde entra meu trabalho. Essa questão de transformar. Que aí a gente consegue resgatar, né? Eu consigo resgatar o que a pessoa tem de melhor. Se eu tô no sentimento de inveja e de comparação ou que outro, é porque eu não tô vendo valor em mim. Não tô conseguindo acessar essa força. Por quê? De novo, tem crenças lá na infância que você não pode falar, cala a boca, você não sabe de nada. Você vai se comparar com seu amiguinho, seu irmão é melhor do que você. E a gente cresce nessa comparação, né? Não tô falando que os nossos pais não fizeram isso pra ferrar a nossa vida. Claro Eles que fizeram não. porque eles fizeram o melhor com o que eles sabiam. Exato. E aí a gente interpretou de uma outra forma. Nossos pais são maravilhosos, né? E eu sou muito grata, muito honrada aos meus pais, não estão mais aqui. Eles fizeram o melhor que eles podiam pra mim e pro meu irmão. Só que a gente vai crescendo, aí vem as crenças da sociedade, da escola, da religião que a gente frequenta, nosso grupo de amigos. E aí a gente vai se moldando a isso. Mas aprender a lidar com esses sentimentos, né? Esses sentimentos de inveja, de comparação, de Nossa, raiva, é muito é tudo. desafiador. E é evolução em si, né? Porque, assim, esses são sentimentos primitivos, foi como você falou. Os homens das cavernas já sentiam isso, e tinha um motivo para eles sentirem isso. Era uma época de escassez. Então, se o vizinho conseguia um animal maior, ele ia ficar mais nutrido, e, consequentemente, numa batalha, alguma coisa assim, o que comeu menos teria menos chance de viver. Então, isso tem a ver com a escassez. Hoje, a gente já não vive mais nessa Nesse escassez, mundo de porém, escassez. o sentimento ainda está aqui. Então, aprender a lidar com isso é realmente o processo de evolução. A gente sair do ser primitivo para um ser evoluído de A hoje, gente né? já tá no mundo mais evoluído. Se você assistir Já. aqueles filmes da época de Idade Média, as pessoas, não gostei de você, catava esse para te matava, te degolava porque eu não gosto de você. Então a gente tá em evolução. As pessoas falam, o mundo tá pior. Eu tenho outro ponto de vista a respeito. A gente tá evoluindo enquanto pessoa. Uhum. Né? Então a gente já tem a gente tem leis, né? Um tempo atrás, né? Falando de mulher, a mulher que apanhava apanhava do marido era normal. A gente já vai tendo leis a respeito disso. Então a gente está evoluindo enquanto ser humano. Então tendo outras coisas que antigamente era normal e hoje em dia já não é mais.
É Com verdade. certeza. Não, hoje em dia tem menos mortalidade, um monte de coisas mudou, né? Do mundo antigo, sei lá, 200, 500 anos atrás, é outra... Não gosto de você ia preso, você era enforcado, É. você ia contra o governo, né? As pessoas me matavam, eu era, né? Era Esquartejado, enforcado, né? Tirar dentes, esquartejado. né? É um dos... né? É, Nós então, estamos falando exatamente. sobre uma coisa até recente, entre aspas, 250 anos, se eu não me engano. É, Pô, então, é algo recente, entre que a aspas, né? gente Tem 2, está 3 gerações, evoluindo, né? né? Por exemplo, nós mulheres, nós não tínhamos direito A voto, né? nem a voto, como que é? A ter conta em banco até acho que 1970. Cara, isso é 50 surreal. Faz anos. muito pouco tempo. É muito pouco É tempo, surreal. então a gente está evoluindo. Talvez não como, né, seria, mas a gente tá evoluindo. As tecnologias também ajudam a gente a evoluir. É verdade. Só que, Mas... se a gente souber usá-la a nosso favor, ela é maravilhosa. Como, por exemplo, aqui a gente está gravando um podcast, a gente está colocando numa rede social que transmite para o mundo inteiro. Então, isso é bom. É trazer Demais. esse lado bom das redes sociais. Não, É. demais. E a gente até começou esse outro podcast por causa do primeiro, né? Que é o poder emocional, que a gente fala de inteligência emocional, né? E por causa dos depoimentos também das pessoas, sabe? Porque a gente acha que não chega nas pessoas, mas chega. E Chega. muda, viu? Cada pessoa, assim, cada depoimento que a gente tem, que igual a gente tá falando aqui, um monte de gente vai te chamar aí no WhatsApp, né? Depois pra querer entender como ressignificar, fazer esse processo, né, com você. Por causa disso, porque muita gente não sabe o que tá acontecendo. E ouvir você falando agora desperta algo na pessoa, né? Isso é uma luz mesmo, né? Que Na eu vida falo, da né? Se pessoa. alguém ouvir uma pessoa já ela entender e compreender, nossa, a gente já fica feliz, porque uma pessoa ela reverbera para 2, que reverbera para 4, que reverbera para 8. Então, quando eu tinha um programa na rádio, eu ficava pensando, quem será que são as pessoas que estão me ouvindo? Se uma pessoa for tocada, que bom. Ela melhora como pessoa, ela leva isso para a família, ela leva isso para o ambiente de trabalho, uma pessoa. Você imagina se você atingir mais pessoas. Nossa, demais. E só muito honrado mesmo de estar aqui com você, porque você passou por uma coisa que eu não imaginei, que era o câncer, né? Do jeito que você passou, a raiva, né, que você tinha, igual você falou, pô, você quebrava um Nossa, eu era headset. muito estressada. Estressada, cara. É. E agora aqui com essa leveza, né? Falando de Ah, autoconhecimento. Mas isso É não outra significa que não de esteja evolução. estressada, gente. Mas hoje eu tenho. Não, mas A pelo gente é amor ser de humano. Deus, gente. Mas estressado. Mas tem algumas coisas que hoje em dia, trânsito é uma coisa que não me estressa mais. Que eu trabalhava em Alphaville há 20 anos atrás. Era um trânsito terrível. Não existia pista pedagiada na Castelo Branco. Então, antes eu demorava 3 horas pra ir. Nossa. Nossa. E eu ficava muito estressada. Hoje em dia eu me estresso, então hoje em dia eu vou fazendo outras coisas. Tá bom, o que eu posso fazer? Vou testei, mandar, né? Abra-se o mar, como Moisés fez, passa para passar todo mundo. Eu não tenho como esse poder. Mas eu tenho o poder de como é que eu me sinto diante daquele lugar. Então, assim, eu levo alguma coisa para ouvir, alguma coisa de um vídeo, alguma coisa que vai fazendo aproveitar aquele tempo. Vou ouvir Eu um escuto áudio. podcast, né? Ouvir o podcast aqui, né? Da água pro vinho. Então você vai arrumando outro. Mas também não, o que eu posso fazer? Mas o autoconhecimento e a inteligência emocional, as pessoas acham que é você deixar de sentir essas coisas. Não é. Você nunca vai deixar de sentir raiva, nunca vai deixar de sentir. Tem vários sentimentos, né, que a gente pode falar, mas você nunca vai deixar. Porém, você vai saber lidar com eles. Então, quando você sentir, você vai pensar e falar: opa, tô sentindo isso aqui, o que eu faço agora? E é o que você falou. Vou fazer aqui alguma atividade que eu gosto, eu tenho vou um estudar. exercício que eu passo, né, que eu aprendi, que chama Qigong, que são movimentos são práticas da medicina chinesa para fazer a movimentação do corpo. Então tem um que eu gosto de fazer que a gente chama de panela de pressão, que é justamente para isso, para tirar, sabe a panela de pressão, senão ela explode o estrago da panela de pressão em casa. Aí já viu. É isso. Então, diante de uma situação de raiva, a raiva não é uma boa conselheira. Você tá com ela reprimida. Aí você vai falar coisas que depois você vai se arrepender. Atitudes que você se arrepende depois. A raiva é uma emoção muito boa, porque ela é uma emoção de ação. Né? Eu falo assim, nossa, eu tô com uma raiva da Edi. O nosso corpo automaticamente me leva pra frente. Eu não falo, nossa, eu tô com uma raiva da Edi. Aí não, né? Que raiva Então, é uma emoção que me leva, que me move, que nos faz levantar da cama, que faz a gente agir. Então, ela não é ruim. Desde que a gente aprende como eu gerencio e direciono. Porque se eu pegar ela e ficar ela reprimida,
Aí quando a gente vai tendo o estresse, aí a hora que explode, blum, você explode no primeiro que tá na sua frente, que não tem nada a ver com aquilo. O marido, a esposa, o filho, o cachorro, o seu colega de trabalho, alguém no trânsito, a pessoa te fechou, não foi a pessoa que te fechou, que fez o seu estresse. Você já estava estressado. Você já tá acumulado, Já né? tá acumulado. É. Então, aquela pessoa foi a gota d'água. Aí você vê, né? Brigas, às vezes, né? Falando de trânsito. Brigas de família, às vezes não tem nada a ver. Um tá discutindo X, outro tá discutindo Y. E aí, outra pessoa veio e falou, pronto. O suficiente, às vezes, é pra, né, romper amizades, rompimento de família, por conta de algo assim, né? Porque eu guardei tanto e a primeira pessoa que falou é onde eu vou explodir. Ela nem estava, não era, a pessoa nem era nem responsável por aquilo. Aconteceu uma outra situação e a pessoa foi ali a gota d'água que transbordou o copo e eu explodi. Tem como explicar mais ou menos como funcionam esses movimentos? que Eu você vou. faz? Normalmente a gente faz em pé, Aham. mas eu vou fazer ele sentado. Então, assim, diante daquela situação, né? Então, vocês dois né, vocês estão casados, aí um briga, fala alguma outra coisa, né? Antes de chegar nesse estado, né, de coisa que depois um ato que você possa se arrepender. Então, primeiro ter consciência. Tô com raiva. Então, o que a gente faz, né? Então, faz de conta que eu tô de pé. Então, a gente inspira fundo. Eu levo meus braços lá mais alto que eu consigo, fecho os olhos e eu vou expirar, desculpa, né? Levando o ar para baixo e as minhas mãos vão juntas. E eu vou fazer um barulho da panela de pressão. Então, eu inspiro, fecho os olhos e faço esse barulho. Inspira. Leva o braço lá para cima. Solta o ar, fazendo o barulho da panela de pressão. Você vai fazer esse movimento até você sentir o que... E quando eu fizer esse barulho de... Imagina mesmo que essa Tá raiva saindo. de que a pessoa Tá saindo... sai desse corpo que não te pertence. Você toca ele, né? Pra isso. Porque Adorei. aí você faz uma vez, 2 vezes, até, né? Pelo menos umas 3 vezes é o mínimo, né? Pra você. Aí, diante de uma situação, eu não tenho onde fazer. Eu falo, sempre existe um lugar mágico. Banheiro. Ninguém vai ver. vai ficar lá batendo, mas o que você tá fazendo aí? Você se retira, vai até o banheiro da sua casa, sei lá, da casa de alguém que você tá lá, que teve uma confusão, do trabalho. Vai no banheiro, você volta renovado. Caramba, Sabe? O problema é interessante. que Isso você faz tá com sentido. tanta raiva que você faz 20 vezes e nada. Mas faz até sair. Aí você tem que fazer Muito até... legal, vou fazer. Interessante. Porque ela é simples e ela, assim, gente, é muito libertadora. Se eu soubesse disso antes, né, não tinha quebrado tanto headphone. É isso que eu ia falar. Peraí, antes de quebrar o headphone. Quando a secretária brigar comigo, o cliente, espera só um pouquinho que eu vou no banheiro. Mas, enfim, né, não sabia disso, né? Então, agora, quem já sabe, pode fazer, né? Se um dia alguém me encontrar fazendo a panela de pressão, já sabe que me irritou, viu? Começou a fazer pra todo mundo ver, né? Todo mundo. Então, assim, né, a gente tá rindo assim, mas é legal. Então, aprendeu legal. e passa pra frente. A É gente isso. né, fica passando notícia ruim, passa É coisa verdade. boa, né? A gente É. transmite coisa boa. Não, exato. E é verdade, você tem que passar coisas boas, né? Igual a gente tava falando, pô, tem gente que só olha o lado ruim. Não, você tem que olhar o lado bom, né? Tenta mudar Os dois, isso, né? a gente olha pros dois lados, É. né? Então, quando não tem uma informação, se eu sei aquela informação e sei que tá passando por uma situação que eu sei que eu vou contribuir, eu não te passo, isso é o egoísta. Egoísta não é a gente se olhar e se gostar, né? Isso é amor por nós. Mas eu posso te ajudar, por que eu não vou passar um conhecimento para as pessoas que pode transformar na vida delas em questão de 2 minutos, 3 minutos, antes que ela cometa um ato que depois ela possa se arrepender. Irreversível, verdade. Que É verdade. que algumas vezes você fala alguma coisa, soltou a palavra, não tem volta. Que é irreversível. Palavras, atitudes, às vezes a palavra machuca, fere muito mais do que às vezes um ato, né? Que fala, pessoas feridas ferem. Pessoas curadas, elas... Curadas no sentido, não de doença, mas as pessoas Sim. que estão buscando autoconhecimento, elas levam essa questão de coisas boas para os outros, né? É, exato. Aí a pessoa não evolui, né? Mas gostei disso, né? Da evolução. É legal essa panela de pressão, né? Adorei, vou fazer, Ó. ó. Faz, ó. Aí, ó. Um dia Tá que você gravado, estiver lá, depois fizer eu Eu vou alguma começar a fazer isso na frente dela quando ela ficar brava, pra ver se eu deixou ela mais brava
Ou ela Aí começa a vai dar ficar os risada. dois lá, ó. Manda nos comentários aí, povo, vocês gostaram. Quem vai porque eu fazer a gostei. panela Vai de ficar pressão? gravado Eu vou depois. fazer. Eu vou fazer, não tenha dúvida. Vai ficar os dois lá, ó. A gente briga. Até Tudo que é difícil nós brigar, né? a gente não briga, graças a Muito Deus. difícil. Que bom. Brigava uma muito no bênção. início, né? Mas a evolução nos E aí, ajudou você sabe muito. que também, né? Agora, nós estamos em janeiro, né? Então, agora no final do mês eu faço 26 anos de casado. Então, eu brigava Maravilha. muito mais com o Carlos do que agora. Então, a maturidade, É, você vai faz aprendendo. diferença. Então, pra gente brigar agora, tem que ser alguma coisa muito fora do comum. Então, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai tendo mais sabedoria, né? Nem todo mundo, né? Com a idade, vai tendo sabedoria, né? Porque se fosse assim, eu já vou ficar sentada esperando a idade passar. Mas você vai tendo aquele processo seu de transformação. É na verdade. Não é que não haja uma irritação, né? Às vezes Claro, acontece sim. uma irritação. Não tem como. Porém, Mas a gente é- sabe lidar. A gente Sabe fala, lidar. não é Ficar mais- motivo para uma mais confusão. flexível, né? E como o próprio podcast fala da água pro vinho, a gente vai mudando, mas não é da noite pro dia. É verdade. Como, por exemplo, um vinho, ele não vai ficar lá, eu não sei quanto tempo, por exemplo, esse vinho ficou lá nos tonéis, para ele ficar um vinho bom. Quanto tempo fica? 3 meses em aço de inox. Então, esse eu sei. Esse né, mas aqueles mais antigos, aquelas É, tem tem vinhos vinho. antigos. carvalho ficam anos, e né? tal, ficam anos. Barrica. Né? 2 né? anos, né? Azeite ficam lá, uísque. Então, para ele ficar bom, quanto tempo não tem que ficar lá maturando dentro daquele tonel? Você deve ser gostosinho para ele ficar lá? Eu acho que não sei. Essa transformação deve doer nele, né? Com certeza, mas depois que está transformado, o que ele faz? Ele Fica traz para maravilhoso. todo mundo. Então, os 3 meses que ele ficou lá, não deve ter sido gostoso, mas agora ele pode transformar. O que ele faz? Ele traz a transformação para todo mundo. Eu gosto de dizer que o vinho e a pessoa, né? Quando amadurecem, ficam palatáveis. Sim. A gente consegue engolir melhor. Fica um sabor melhor, tanto pro vinho quanto das pessoas pra gente poder conversar, né? Com certeza. Com certeza. Caramba, muito bom hoje o podcast, hein? Hoje o podcast obrigada. foi, né? Passou rápido hoje o Passou programa. rápido, gente. passou rápido. Aqui, Ficaria vamos ver se tem horas, alguém. né? Ver se tem algum comentário aí, diga alguma coisa que Tem eu aqui, ó, possa o pessoal contribuir. falando uma que galera vai aqui. fazer o X. Vai fazer a panela de pressão. Vai fazer a Nossa. panela de pressão. Olha que legal. De novo, meu tio, ele falou aqui, né? O Robson falou sobre julgar e criticar, né? Que as pessoas têm muito essa mania de julgar e criticar. Muito mais, às vezes, do que se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso tem muito a ver com a dor e a ferida, né? Porque quem mais julga e mais critica é quem mais tem medo de julgamento e de crítica, né? Normalmente assim, se eu critico, eu julgo muito porque eu me critico demais. Então eu sou muito rígida, muito dura comigo e acabo sendo dura e crítica demais com as outras pessoas. Então é o que eu falo, né? Tem até uma parte na Bíblia que eu não me lembro qual é, mas fala assim, a boca fala o que o coração tem dentro. É verdade. Então se dentro de mim tem raiva, tem remorso, tem mágoa, eu vou achar que todo mundo tem esses mesmos sentimentos. É verdade isso, né? A boca fala. O que o coração O que tem o coração dentro, tem né? dentro. E tem uma parte da medicina chinesa também que fala, né? Então, dos nossos 5 sentidos, quem é responsável pela nossa fala é o coração. Então, se o meu coração também não tá bom, não tenho bons sentimentos, com certeza eu vou sair falando muita coisa que às vezes não é, porque é o que eu tenho dentro. Então, se eu tenho só lixo, é isso que eu vou espalhar para as pessoas. Se eu nutro bons sentimentos, eu vou querer que as outras pessoas também tenham. Então, o que eu penso sobre o outro, não é sobre o outro, né? A gente é neurônio espelho, né? Que a gente verdade. fala. Né? Você sabe disso também, você estuda Sim. isso. Então, o que eu vejo em você de ruim, é na verdade que eu tenho isso em É ruim, um só que eu não espelho. quero ver. Mas o que eu tenho em você que eu admiro, eu também tenho, só que eu ainda também não consegui identificar. Então, são os dois lados. Cara, é muito legal isso daí do neurônio espelho, Neurônio né? espelho, é. Porque quando eu aprendi isso, eu falei, tá, então quer dizer que eu não gosto daquela pessoa porque eu não gosto Tem de algo em mim. Exato. Porque, né? Mas olha, aprender isso é doído. Nossa, esse foi uma das coisas que mais doeu em mim. Dói. Se eu olhar, se eu tô falando mal daquela pessoa que tem alguma coisa nela que eu também tenho em mim. O que eu preciso ver? E é desafiador a gente olhar pra isso. Não é gostoso. Não, é muito doido, né? A gente, como ser humano, a gente vai aprender enquanto a gente tá vivo aqui. Até a nossa última... Último Sim. suspiro. O nosso né? último suspiro, a gente vai ter os nossos perrengues, as nossas coisas pra gente resolver. Eu falo limpar essas crenças, emoções, igual lavar a louça.
Sempre tem uma Nunca loucinha acaba. na pia pra lavar. Nunca. Você acha que nunca. acabou seus problemas, você olha na pia, meu, tem um copo. Aí você lava a loucinha do café da manhã, quando você vê, tem aquela louça do almoço, que é gigante. Aí você vai lá e lava. Só que acontece, se você não lava, não ressignifica, não limpa suas crenças, vai chegar uma hora que não tem mais louça, não tem nenhum copo limpo pra você tomar água. E aí você não sabe nem por onde começa. Meu Deus, tem tanta louça na pia, por onde eu começo? Então, a minha sugestão é, aos poucos, vai ressignificando o que você dá conta. Tem coisa que a gente dá conta, tem coisa que a gente não dá conta, tudo bem. Porque senão a louça vai acumular, e aí você vai olhar na pia, sempre vai ter louça. Então, olha, relaxa com relação a ressignificar medos, emoções, que a gente sempre vai ter A gente sempre vai ter um insight. Sempre vai né? ter um Hoje, insight. assistindo você aqui, o pessoal em casa com certeza vai falou, não. ter alguma. A gente sempre vai ter uma loucinha na pia para lavar. Então, relaxa. É isso, você A não questão é... não é a questão é não acumular É. as louças. Que aí depois a gente não sabe nem por onde começa. Ninguém é um alecrim dourado, não, que não tem o que ressignificar. Tem. Se você acha que não tem, é porque você tem mais ainda. Nossa, e é isso, né? Não é só uma coisinha, né? Às vezes é uma coisa quando criança que, sei lá, pegaram de você uma bala. Aí quando você vê, você tá ressignificando isso, por isso você guarda tantas coisas. Segura. Tem muito Nossa, a mas ver. foi isso que aconteceu, era uma bala. Mas meu senhor, você enquanto criança se sentiu ferido, traído, sei lá. E aí você leva isso pra vida e você apega muito. Aí a gente precisa, na verdade, o trabalho que eu faço é entender qual que é a origem de tudo isso, por que que você ainda tem essas atitudes, né? Que eu não faço atendimentos ou individuais ou quando eu faço em grupo, é isso. Aí ressignificando, entender qual que é a origem. Que a gente não sabe a origem, a gente vai ficar só enxugando gelo. Fica só na camada de Só cima, fica né? enxugando gelo, virou as costas, volta. É igual limpar a casa. Você limpa a casa, mas você deixa a janela aberta, o vento entra e traz a sujeira tudo pra dentro de volta. Exato. Daí você tem que ficar limpando. Não Tem que adianta. limpar de novo. A gente precisa se blindar, né? Depois de fazer a limpeza, né? Exatamente. Para o vento não entrar e derrubar. Nossa, mas o vento entrou e derrubou todos os meus papéis. Então, mas quem deixou a janela aberta? Bom, maravilha, hein? Tem mais algum comentário aqui? Vamos ver. Que O pessoal tá Walter, dizendo né? que gostou muito. O Walter falou que gostou demais. Ai, que legal, gente. Presença Vanderlei masculina. Alves, Que é, bom. Temos aqui os homens, Parabéns os homens. Eu Os tô homens gostando. aqui estão evoluídos aqui. Que bom. Que bom. o pessoal assiste aqui, né? Toma o vinho e você vê que Sim. os comentários eles demoram um pouquinho, mas quando eles vêm é porque o vinho já tá fazendo efeito. Já tá todo mundo, e aí... Não, mas tem bastante comentário, assim. Mas tem bastante, Não dá bicho. pra gente ler tudo, mas tô super feliz. Não, assim, mas é um eu fico assunto que tá aberta à tocando muito. disposição se alguém quiser saber mais, né? Tem os meus contatos que eu deixo para as pessoas poderem mandar para mim. Eu respondo. As redes sociais da Sol, inclusive, elas estão aqui na descrição, né? As redes sociais de todos nós, mas da Sol tá tudo aqui, tem o Instagram. Eu acho que eu pus só o seu Instagram, mas aí no seu Instagram dá pra te mandar mensagem? Tem, mas tudo, também se né? quiser anotar meu WhatsApp, que aqui de São Paulo é 11, é 99376-7637. Fechou. 99376-7637. Pode mandar mensagem para mim. Se demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Mas responde, né? Não, o Respondo, porque às WhatsApp é vezes eu tô- assim, né? Vai porque acumulando. às vezes vai acumulando. Então, eu tô em atendimento, dando uma mentoria, dando aula, fazendo alguma coisa, gravando podcast, mas eu respondo. É uma pessoa Não, corrida, hein? não, a Sol Mentoria, responde. podcast. A gente se conversa de vez em quando, né? Às vezes eu demoro pra responder, mas aí eu respondo. Pledia, eu te depois ela- respondo. Eu te respondo. Não, a gente se fala, mas é engraçado. Às vezes ela manda mensagem no dia. Aí eu tenho a. Não é uma mania, mas é uma coisa boa que eu peguei e falei, não, vou desapegar do celular, mexo bastante ainda, mas quando eu falo não vou mexer, às vezes eu fico horas e horas. Eu coloco uns horários para responder o WhatsApp. Porque senão, depois de um certo horário, 8 horas, eu já nem olho mais. Se deixar, tem gente que manda mensagem 10, 11 horas, então eu falo. Se for urgente, a pessoa vai te ligar. É verdade. E eu não vejo uso a mensagem, problema, eu né? olho assim, então tá bom, isso aqui eu vou deitar, tomar meu banho. Eu acho que assim, Vou relaxar, mensagem e a amanhã pessoa eu- pode mandar de madrugada, só não espere resposta. Então não espere a resposta. Às vezes a pessoa teve uma ideia, tem que mandar, né? Pra soltar eu não aquilo. vejo problema Pode soltar. Vixe, tranquilo. Mas se é Eu só vou urgente, eu não vou ler. depois. Simples assim. Mas se é urgente, a pessoa. Madrugada. Se é urgente, com certeza a pessoa liga. Então, não manda, pode mandar mensagem, né? Brincadeiras à parte, mas eu respondo sim.
Bom, só quero te agradecer, né? Ficaria Muito. aqui horas Foi conversando. maravilhoso. Tem que vir outras vezes pra gente Bem, conversar com mais certeza. sobre inteligência emocional Ixi, também. é um né? assunto que, olha... E eu adoro, vixe, adoro. Levar ela no também. poder emocional Ah, também, né? Já né? está convidada para fevereiro. Tem vaga já. Olha, bora lá, vai isso aí, levar mais... Eu gosto muito disso, né? De levar conhecimento para as pessoas, porque a gente tem tanta... A gente entra na televisão, vê tanta coisa ruim, né? Por que não? A gente pode fazer um pouco da diferença, né? Então, obrigada, que eu falo assim, obrigada pelo tempo de vocês, de quem esteve aqui, que fala o tempo é nosso bem mais precioso. Então, eu espero de verdade ter sido uma contribuição com o tempo de quem esteve aqui com a gente, tanto ao vivo e depois com quem for assistir também no gravado. Maravilha, obrigado. E, bom, fala suas redes sociais, se você tem algum último comunicado para fazer pro pessoal, alguma última frase, algum Então, acho que convite. tem, né? Eu passei aqui o WhatsApp, aqui no descritivo do vídeo Sim. tem, mas meu Instagram é solmedeiros, @oficial. Eu tenho um canal no YouTube também que é Sol Medeiros. E assim, gente, olha, a gente tá no começo do ano, então aproveita que o ano tá começando para você fazer as mudanças que você precisa, né? E eu tô até fazendo agora eu tenho um grupo no WhatsApp que eu tô trazendo muito disso. O que você precisa fazer para mudar? Então, eu estou trazendo 7 passos, né? Começo agora na próxima semana. Então, quiser mandar mensagem para mim no WhatsApp, entre nesse grupo que eu tenho no WhatsApp. É um grupo fechado, não é grupo que eu fico, né? Tem bom dia, boa tarde, não é nada disso. É um grupo bem focado nisso. Acho que ele disse que estava no grupo. Eu acho que eu tava. E para isso, então, assim, para a gente começar o ano, para que o ano seja realmente, eu quero que seja um ano incrível, agora vai. Mas você precisa olhar para as suas questões internas. Quais são os pensamentos que você tem recorrente de você? Quais são os seus sentimentos? Para começar a observar e ressignificar, porque sozinho a gente não consegue. É muito desafiador. Muito. A gente não é Jesus, a gente não é Buda para fazer isso sozinho. Então, ter alguém que já passou pelo caminho e que possa, né, te orientar, ver o que você não está vendo, é muito importante. Para olhar e que realmente, né, 2026 seja um ano incrível. Mas para isso a gente precisa fazer as nossas mudanças, né? E eu também faço as minhas e vocês de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fico aqui à disposição. Maravilha, obrigado, né? E também quero agradecer você que tá em casa, né? Ficou com a gente, tomando vinho, né? E tendo esse papo legal, né? Maravilhoso, né, amor? Nossa, incrível. Maravilhoso. Eu adorei o vinho, viu? Vinho bom. Gostou? Eu adoro vinho português, gente. É bom. Eu Gosto sabia demais. que ele ia gostar. É bom demais, gente. É o aroma, né? Eu ia falar olfato. O aroma dele. O sabor é tudo maravilhoso, gente. Que maravilha. E é um vinho Bom, e se jovem, o pessoal quiser o vinho, tem o link aqui na descrição do vídeo. Agora a gente tem um novo parceiro, né? Que é a Amazon. Então, isso aí. a gente coloca lá o link, né? Bom, as nossas redes sociais, a minha é Alan FX com 2 L's, né? E da Edione é Edione.belo, né? Não, é Johnny Bell. Eu sempre falo ponto belo, né? E o do podcast, da Água pro Vinho Podcast, em todas as redes sociais. Manda, compartilha, curte, né? E boa noite, né, amor? Pode dar boa noite você não também. Vai falar uma frase? É mesmo, tô Frase, esquecendo você da gosta minha de falar frase, sua gente. frase? Geralmente eu Impacto. peço pro pessoal. E quando eu peço, a frase já tá na minha cabeça. E hoje não tá, você acredita? Geralmente ela tá. Então vamos ver o que sai aqui, né? Um pouco influenciada aqui pela Sol, né? Mas o que ela disse, assim, foi o grande aprendizado para mim hoje, essa questão da comparação, né? A gente, quando olha o terreno do vizinho, a gente esquece do nosso, né? E o mais importante é o nosso terreno, não é o do vizinho. Independente se o nosso terreno é pequeno, se ele ainda não tem flores, né? Não tem jardim, a gente é o responsável por colocar jardim e flores no nosso terreno. Então, eu deixo esse convite para vocês, né? Isso tem muito a ver com mentalidade, então é colocar no seu jardim o seu foco, né? O seu tempo no seu jardim, não no jardim do outro. Igual a gente falou aqui de redes sociais, é não se focar no outro, se focar primeiro em você, segundo em você, e depois você pode olhar o outro sem comparação, né? Bom, muito obrigado, né? Boa noite. E agora, boa noite, meu amor, pra você. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer Obrigada. a Sol pela disponibilidade, agradecer pela generosidade de estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. É claro, é translúcido, né? É transparente, dá pra gente perceber que você tá vivendo seu propósito hoje. Obrigada. E é muito gostoso a gente conversar com quem faz aquilo que ama, faz aquilo que gosta. E já tem até a ver com a frase que eu vou falar, mas assim, você transborda aquilo que você tem. Obrigada. Então,
Foi um programa delicioso. Ficaria horas aqui fazendo, mas a gente só tem 1h30, infelizmente. Mas muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, mas foi uma alegria, uma honra poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Isso aí, eu agradeço vocês, né, que ficaram aqui assistindo, nossos parentes todos aqui, amigos também, amigos do nosso podcast. Foi uma noite maravilhosa, espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. E para deixar um recado final é isso: busquem entender quem vocês são e não se culpem por quem vocês são. Né? A culpa ela é a pior coisa que a gente pode ter. Então, a gente tem as atitudes, tem a maneira como a gente reage às coisas, a gente precisa entender o porquê e não se culpar, né? E é isso. Uma ótima noite para vocês, muito obrigada e acreditem no milagre. Aê! Obrigada. Show.